Chegamos a um novo curso da UPM 2022-2023. O título é muito sugestivo. Senhor, ensina-nos a rezar. Talvez você se pergunte: esta é uma aula para aprender a rezar? Será isto? Não se aprende a rezar rezando, o que dizem alguns pedagogos, aprender fazendo? Qual é o interesse de um curso para aprofundar a oração? Esta frase do Evangelho de Lucas, que dá o título ao curso Senhor, ensina-nos a rezar, quer dizer atualizar, porque as palavras do Evangelho são ditas hoje também a todas nós, porque todas nós precisamos aprender. O Senhor deve nos ensinar a rezar. Isto não é óbvio. Neste curso, falamos de oração cristã. Será conveniente abordar outras formas de oração que não são cristãs, que são bonitas e respondem às sensibilidades religiosas e culturais de outras pessoas religiosas? Será que devemos falar das buscas internas da humanidade de hoje? De certa forma, também faremos algo nesse sentido nesta primeira lição em particular, mas falaremos da oração cristã. Senhor, ensina-nos a rezar, aprender a rezar. O que um curso da UPN pode nos oferecer? Ele pode nos oferecer um caminho acompanhado de grandes personagens. Em primeiro lugar, pelas personagens da cultura da humanidade, da cultura europeia, mas também da cultura latino-americana com Sônia, da cultura asiática com Vânia. Castiar nos dirá muito sobre a busca do homem, sobre a oração e sobre a necessidade de se confrontar com um mistério que o transcende. Mas depois, com a ajuda da Escritura, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, quisemos dar a palavra a pessoas de diferentes igrejas, de modo que não fosse apenas a experiência e a compreensão, o conhecimento dos católicos, mas também de todos aqueles que, cristãos como nós, fazem uma experiência de oração. Finalmente, com a última aula, chegaremos ao nosso carisma, não tanto dos temas da espiritualidade, mas a oração do carisma do movimento dos focolares. Fábio Thiardi nos ajudará a entender melhor. Não é um tema sobre espiritualidade, mas sim uma compreensão de como ele se situa, quais são as especificidades da nossa oração cristã, sempre num contexto mais amplo das diferentes espiritualidades. No final do curso, cada uma de nós terá de compreender diante de Deus e de sua consciência, na nossa comunidade, se aprendeu alguma coisa. Por isso existem os exames, momentos importantes de confronto com o que aprendemos. Portanto, este Senhor ensina-nos a rezar será o fio que nos conduzirá ao longo deste período. Depois do tema de Margarete Carrã, presidente do Movimento dos Focolares, que dedicou a sua intervenção este ano à oração, podemos nos colocar alguns questionamentos. A oração é um recurso para o encontro com Deus, o meu Deus? A oração é antes o fruto do encontro com Deus, ou seja, a união com Deus vem em primeiro lugar, e graças a isso podemos rezar com Ele. Estas são também questões bonitas, importantes, e que tentaremos responder após este curso. Esperamos captar tantos elementos que nos ajudarão a rezar melhor, a expressar melhor, a dizer melhor o que é a oração para nós cristãos. Trata-se, sem dúvida, de um aprofundamento de tipo doutrinal e cultural, necessário especialmente nestes tempos em que há muita busca de interioridade. Ao falar com alguns do movimento dos focolares, constatamos que há um grande desejo de experimentar esta união com Deus e procurar métodos para encontrar, em um mundo cheio de confusão, uma quietude interior que nos ancore no centro. É esta a oração cristã? Vou deixar a pergunta.
Vamos ver o que vamos dizer no final da aula. Nós não aprenderemos tudo. Talvez algumas pequenas entradas, alguns elementos, mas todas nós, aquelas que estudam a UPM, pessoas mais ou menos maduras, algumas com grande maturidade, e todas sabemos fazer a síntese interior destes conceitos, aprender de uma forma profunda o que eles vão nos dizer, e que vai nos ajudar com estes elementos, mais do que com o que vivemos todos os dias, a tirar nossas próprias conclusões. Aula 1. Kasia Wasiutinska. A oração, necessidade do ser humano de todos os tempos. Parte 1. Introdução, aspecto antropológico da oração. Faz parte da natureza e é normal que um rio desça silenciosamente, transportando as folhas ao ritmo da torrente. Mas um ser humano fica maravilhado com esta cena. O vazio através do qual o mundo atravessa o homem é surpreendente. Este encantamento do ser humano está na base da sua experiência religiosa. Cedo ou tarde, mais ou menos consciente, nos encontramos frente ao mistério. Por que existimos? De onde chegamos? Onde está a origem do cosmos, suas leis e coincidências? O que é esta força que parece conduzir a nossa história? Por que o sofrimento? Com o progresso da razão, que permitiu ao homem penetrar cada vez mais na estrutura do universo, nas suas leis, bem como em seus alguns mecanismos do comportamento humano, a nível pessoal e social, vários pensadores anunciaram o fim da religião no Ocidente. Nietzsche, o filósofo alemão, não estava totalmente errado quando, em um de seus livros, colocou na boca de um de seus protagonistas estas famosas palavras: para onde foi Deus? Eu quero te dizer, nós o matamos, você e eu. Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos. E, no entanto, hoje assistimos a um fenômeno que podemos chamar de nova religião ou nova espiritualidade. Com certeza, a forma de viver, de expressar esse aspecto religioso, mudou. Em geral, podemos dizer que está cada vez menos ligada à instituição, ao conceito tradicional de igreja. Em alguns contextos, sociedades e culturas tornaram-se seculares pela primeira vez na história, dizem estudiosos da antropologia e da cultura. Ainda antes de conhecermos pessoas sem referencial religioso, mas como indivíduos, parece que pela primeira vez assistimos a sociedades e culturas que se definem como seculares, onde secular indica uma emancipação da esfera pública e cultural da religião positiva. Mas, como mencionei, afinal, o fim do religioso não é tão óbvio. Esse ser humano que se orgulha de ser não religioso, muitas vezes é permeado de religiosidade, em seus ritos, em seus modos de fazer. Mas podemos nos perguntar, o que é esta religiosidade? O Mircea Eliade, romeno, antropólogo e historiador das religiões, podemos dizer que o homo religiosos assume uma forma específica para existir no universo, que também é reconhecida independentemente da forma histórica de uma religião. Um ser religioso acredita na existência de uma realidade absoluta, na existência de um sacrum que transcende o universo, mas ao mesmo tempo se revela a ele, o torna sagrado e real. Ele acredita, portanto, que a vida tem origens sagradas e que a existência do ser humano realiza todo o seu potencial por ser um ser religioso, isto é, pertencente à realidade única. A religiosidade, o espiritual não deve ser entendido em oposição à razão.
É claro, pensamos em uma realidade que de alguma forma transcende o universo. A razão não consegue contê-lo. Se há lugar para o intelecto na religiosidade, há igualmente lugar para os sentidos, para as emoções, pela vontade. É algo vital, uma sede inata, um movimento do coração. E, curiosamente, numa época como a nossa, que desejou ser muito racional e materialista, este ímpeto do coração reivindica um lugar muito importante. Assistimos, portanto, a este fenômeno. No meio cristão, falamos frequentemente de crentes não praticantes, porque não se identificam com a instituição, o que, do ponto de vista da fé, parece uma contradição. Mas, por outro lado, há muita pesquisa sobre práticas semelhantes à religião. Em alguns lugares, seitas e novos movimentos religiosos estão se desenvolvendo com grande velocidade. A natureza, o alimento, o esporte estão se tornando objetos de adoração para muitos. Além disso, por algumas décadas, existe no Ocidente um grande fascínio pelo Oriente, visto como fonte e guardião da espiritualidade. Que mensagem podemos tirar desta vasta e variada paisagem? Eu diria que existem dois elementos. O primeiro, que podemos nos dar coragem. O segundo, um aviso. A primeira, a religião como tal, não parece morta nem moribunda. A segunda, o sagrado já não se distingue tão bem do profano. E para nos orientar nesta situação tão complexa, por vezes caótica, em contínua mudança, é útil parar e olhar para dentro de nós mesmas e captar os movimentos do nosso próprio coração. Atenienses, em tudo vejo vocês, religiosos, de fato, passando e observando os seus lugares de culto, encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. O que é a oração na experiência cristã? Poderíamos parar um momento. Cada uma pensa em uma definição pessoal de oração. Se precisamos partilhar o que vem à mente, tenho certeza que muitos elementos importantes surgiriam. Por quê? Porque estamos falando de realidades que, de alguma forma, compõem nossas vidas. Teresa de Lisieux teria respondido: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar para o céu, é um grito de gratidão e amor na provação e na alegria. João Damasceno, doutor da Igreja grega, diria: a oração é a elevação da alma a Deus. Gostei muito de um comentário dos padres da Igreja sobre o encontro de Jesus com a samaritana, quando escrevem: sabendo ou não, a oração é o encontro da sede de Deus com a nossa sede. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Se dizemos que a oração é um encontro pessoal, face a face, então sua especificidade depende de cada pessoa e da relação que se desenvolve entre elas. Pode-se dizer: me diz como tu rezas e eu te direi quem tu és. Inspirada no ensinamento dos padres, a Igreja desenvolveu o princípio lex orandi, lex credendi. A lei da natureza, a lei da oração, é a lei do crer, para sublinhar que o conteúdo da oração, em particular a oração litúrgica, exprime o conteúdo da fé. Portanto, acreditar em um Deus que é amor, que é a Trindade, que se uniu ao homem a ponto de se tornar também ele, no Verbo, homem, significa entrar numa relação completamente peculiar, verdadeiramente irrepetível, visto que Jesus é nosso único mediador junto ao Pai. A oração dos cristãos é participação de dentro na relação entre Jesus e o Pai. Claro, é preciso aprender a rezar, diz Teresa d'Ávila,
a grande mestra da oração. E rezar se aprende rezando. Como se aprende a caminhar caminhando? Sim, vai levar não só o ano inteiro, mas uma vida inteira para se aprofundar neste assunto, especialmente em um nível pessoal e experiencial. Enquanto este for o desejo de todas, poderemos repetir as palavras de Chiara. Tudo, cada coisa, sempre teve um único destino, a união contigo.